chamada de atomística, ela vai estudar a estrutura do átomo. E o que a gente já tem que ter, o que a gente já tem de conhecimento? Que o átomo, segundo o modelo lá de Rutherford Bohr, o átomo é formado por um núcleo pequeno e denso, em que estão todas as partículas positivas do átomo, junto com partículas que não possuem carga. Então, aqui no núcleo, a gente possui prótons que têm carga positiva e nêutrons que não possuem carga, certo? Isso aqui, pessoal, essas duas partículas é o que vai nos dar a massa do átomo, né? Toda a massa está concentrada nesse núcleo. Na periferia do átomo, a gente tem a eletrosfera, tá? Na eletrosfera estão circulando em camadas eletrônicas com níveis constantes de energia os elétrons, que têm carga negativa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa distribuição das partículas, certo? Agora, como que a gente vai identificar o átomo? Todos os átomos eles são identificados por uma mesma característica. Assim como nós possuímos um RG, uma carteira de identidade que nos identifica, os átomos eles vão possuir uma característica principal que vai identificar eles. A definição do átomo é pelo número atômico. O número atômico tem o símbolo Z e ele vai me dizer o número de prótons no núcleo, tá? De tal forma que todo átomo, todos os átomos que possuem um número atômico 8, por exemplo, são chamados de oxigênio. Prestem bem atenção, pessoal, porque esse é o número que identifica todos os átomos que são chamados de oxigênio. Se eu tiver, por exemplo, átomos que têm um número atômico 9, já não é mais oxigênio, é flúor. E se eu tiver, por exemplo, um número atômico 7, é nitrogênio. Então, esse é o número atômico, isso é o que vai identificar o nosso átomo, tá certo? E o que a gente sabe também? Que um átomo normal, pessoal, um átomo normal, ele é neutro. É um átomo que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, o número de prótons, que são as partículas positivas que estão presentes no núcleo, é igual ao número de elétrons, que são as partículas negativas, que estão circulando ao redor desse núcleo, tá? Então, por que o átomo é neutro? Porque ele vai possuir o mesmo número de prótons e elétrons, tá certo? Como que a gente vai identificar esse átomo, tá? Todo átomo ele vai possuir um símbolo, né? Esse símbolo ele geralmente vai ser ou a inicial do átomo, ou as duas primeiras letras, ou ainda alguns símbolos, por exemplo, chumbo, sódio, que são derivados do nome em latim, tá? Então aqui o chumbo vem do plumbum, lá em latim, e o sódio de nádio. Tá? Então, são identificados dessa forma. Todos os átomos também, para nós cuidarmos da anotação desse átomo, ele vai vir com dois números, né? Um acima e um abaixo. O que é o número acima? O número acima, pessoal, é o número de massa. Número de massa. O que é o número de massa? É a soma daquelas partículas que estão lá no núcleo. Então, o número de massa, que é representado por A, vai ser igual ao número atômico ou o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Então tem que cuidar muito isso. E abaixo aqui, ó, vai vir o número atômico. O número atômico é o número de prótons que o átomo possui no seu núcleo, tá certo? Então aqui eu tenho um exemplo do carbono 14, tá? Como que a gente vai determinar as partículas que tem esse átomo? Tá? Qual que vai ser a massa? A massa sempre vai ser o maior número. Então, tu não pode esquecer disso, porque o maior número... Porque é justamente a soma desse Z aqui, que é o número atômico, mais os nêutrons que não aparecem na notação, mas que estão subtendidos. Tá? Então, o número de massa, nesse caso do carbono aqui, será 14. Tá? O número atômico é o número de prótons, é o número que está... abaixo aqui é um número menor da nossa notação. Então, ele é 6.
E se a gente sabe o número de massa, sabe o número atômico, a partir dessa relação a gente consegue calcular o número de nêutrons. Então, se a massa for 14, o número atômico 6, quanto valem os nêutrons? Então, 14 menos 6, 8. Tá? Então, tem 8 nêutrons. Prestem bem atenção, pessoal. Por que a massa do átomo é somada apenas pelo número atômico mais o número de nêutrons? Por que os elétrons não são somados ao número de massa do átomo? Tá? Então, lembrem, pessoal, um elétron é 1836 vezes menor que um próton. Então, não significa que o elétron não tenha massa. É que a massa do elétron é tão pequena, 1836 vezes, que ela não soma significativamente para a massa do átomo. Então, vamos usar um exemplo bem prático. Como se nós subíssemos em uma balança e colocássemos para verificar a nossa massa junto um alfinete. Então, não é que o alfinete não tenha massa, mas é que a massa do alfinete, quando comparada com a nossa massa, ela é tão pequena que ela não vai ser significativa na determinação da nossa massa, tá? Então, sempre tem que somar apenas os prótons e os nêutrons. Então, por exemplo, aqui mais um exemplo, cloro 35 e 17, tá? Qual é o número atômico ou qual é o número de prótons do cloro? 17, né? Qual que é o número de elétrons? Lembrem, num átomo, o átomo é sempre neutro. Quando o átomo não for neutro, a gente tem um íon, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, sempre o número de prótons é igual ao número de elétrons, 17, tá? Qual que é a massa desse átomo? É o maior número, porque é a soma dos prótons mais os nêutrons, né? Que nesse caso, 35. Qual o número de nêutrons? É a diferença entre o número de massa e o número de prótons. 35 menos 17, então 18 nêutrons, tá certo? Pessoal, e quando eu tenho agora o número de prótons diferente do número de elétrons? O que vai acontecer? Pessoal, quando eu tenho essa diferença aqui, ó, número de prótons diferente do número de elétrons, eu não tenho mais um átomo neutro, eu tenho o chamado íon, tá? Então, o íon é justamente quando esse número de prótons, que são as partículas positivas, for diferente do número de elétrons. E o que é muito importante vocês entenderem, pessoal? Muito importante. Que o número de prótons no núcleo não varia. Como assim? Pessoal, se o número de prótons for diferente do número de elétrons, alguma coisa foi ou arrancada do átomo ou esse átomo recebeu alguma coisa. E essa coisa que ele recebeu, essa partícula que ele recebeu, não pode ser próton. Por quê? Próton está onde? No núcleo. Como que estão os prótons no núcleo? Num espaço muito pequeno e bastante denso. No momento em que eu retiro um próton do núcleo, eu tenho uma reação nuclear, como o próprio nome já diz. Se a reação é nuclear, ela vai demandar muita energia para que isso ocorra e ela vai liberar muita energia. Então, na natureza, não ocorrem reações nucleares tão facilmente. Então, a gente vai precisar de um reator nuclear, enfim, toda uma outra estrutura, até porque a quantidade de energia liberada é grande. Então, o que acontece? Quando ocorre a formação de íon, o que acontece é a transferência, o ganho ou a perca de elétrons. Tá? Então, o íon sempre vai ser formado quando um átomo ou um grupo de átomos vai ganhar ou perder elétrons. Tá? Então, vamos estudar um pouquinho o que acontece quando o átomo ganha elétrons. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, vamos fazer na prática. Tá? Quando um átomo ganha elétrons, o que vai acontecer? O exemplo que eu tenho aqui é o flúor. Flúor, número de massa 19, número atômico 9. Tá? Quando ele está nessa notação aqui, ele está neutro. Então, um átomo
neutro. Então, o que acontece? O número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prótons, 9 partículas positivas. E vou fazer também 9 elétrons, 9 partículas negativas, tá? Agora, o átomo de flúor, ele ganha um elétron. Então, ganhando um elétron, o que acontece? Se ele ganha um elétron, ele ganha uma carga negativa, né? Então, eu vou manter as 9 cargas positivas e vou fazer as 9 cargas negativas mais um elétron. Lembre que se ele ganhar um elétron, ele vai ficar com 10 cargas negativas. Então, olha só. No momento em que isso acontece, todas as partículas positivas elas vão ser neutralizadas pelas negativas, né? Então, concorda comigo que essa partícula aqui neutraliza essa partícula aqui neutraliza essa aqui, e assim por diante? No momento em que todas essas aqui forem neutralizadas, o átomo é considerado um átomo neutro. Porém, no momento em que ele ganha um elétron, fica com um excesso de carga negativa. Esse excesso de carga negativa vai ser a carga do meu íon. Então, eu vou representar o flúor na forma de íon com a carga negativa aqui em cima. É um excesso de carga negativa. É um excesso de elétron. Significa que o flúor tem um elétron a mais. Então, o número de massa dele não é alterado, justamente porque os elétrons não contribuem significativamente para o número de massa. O número atômico mantém-se 9, porque as partículas positivas a gente não mexe. Porém, esse menos aqui em cima, ou menos 1, que pode aparecer também, representa que ele possui um elétron a mais. Então, ele é um íon, porque ele agora possui carga. E que tipo de íon? Ânion. Então, toda vez que um átomo ganha elétrons, ele se transforma em um ânion, certo? Agora, pessoal, eu vou trabalhar com vocês um íon positivo. O que acontece? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó, do sódio, Na. O sódio ele tem 23 de massa e 11 prótons no núcleo. Tá? No momento em que ele está dessa forma, ele é um átomo neutro. Então, ele vai possuir 11 partículas positivas, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, e 11 partículas negativas. Lembrando, pessoal, que isso só acontece com determinados átomos e a gente vai estudar mais para frente quais átomos podem ganhar, quais átomos podem perder elétrons. Tá? O sódio, por enquanto a gente vai usar ele de exemplo, ele vai perder um elétron. Opa, ele está perdendo um elétron. Então, as partículas positivas a gente não vai mexer. Eu vou copiar as 11 aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E, como ele perde um elétron, ele vai passar a ficar com 10 apenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Olha só. Novamente aquela conversa. Uma partícula positiva neutraliza uma negativa. Uma positiva neutraliza uma negativa. Então, todas as partículas positivas que tem aqui no átomo vão neutralizar as partículas negativas. Só que, opa, olha só, essa partícula positiva aqui, ela não encontrou um elétron aqui para neutralizar, até porque ele perdeu esse elétron, né? A gente está afirmando que ele perdeu. Logo, a carga do meu íon vai ser positiva. O que é essa carga positiva? Justamente essa carga que não conseguiu achar uma carga negativa para se neutralizar. Então, significa que o meu átomo ele está com deficiência de elétrons, ele perdeu elétrons e ele se transformou em um cátion. Tá? Então, um cátion é quando ocorre quando o átomo perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica com um excesso de carga positiva. Lembre, a gente nunca perde e nunca ganha carga positiva, sempre é negativa. Então, por isso que a representação aqui é o mais, é um excesso de carga positiva, porque ele perdeu carga negativa. Tá? Então, um elemento químico sem carga vai ser sempre um elemento neutro, um átomo neutro. Agora, um elemento químico que tiver carga, ele vai ser íon. Então, vamos acompanhar alguns exemplos para a gente entender melhor isso, certo?
exemplo aqui, ó, 3 átomos, né? Vamos determinar as partículas elementares deles, certo? Então aqui o primeiro exemplo, a gente tem o átomo de ferro, né? Tem aqui a anotação dele. Como que a gente identifica qual é o número de prótons? É o número menor que se encontra abaixo, né? Então aqui o número de prótons é 26. Pergunto, esse elemento aqui ele possui alguma carga? Não, ele não possui nenhuma carga. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, esse átomo está neutro, tá? O número de massa é sempre o maior número. Então, nesse caso aqui, o A vale 56. E os nêutrons é a diferença entre o número de massa menos o número de prótons, o número atômico. 56 menos 26, 30 nêutrons. Tá? Agora, olha o segundo. O segundo aqui é um elemento e esse elemento possui uma carga. O que significa? Que ele está possuindo 3 prótons a mais. Então, significa que ele ganhou próton? Não. O número de prótons eu tiro aqui, ó, 13. Tá? Esse mais 3 significa que ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, né, o átomo antes neutro tinha 13 prótons, 13 elétrons. Quando ele perde esses 3 elétrons, ele fica com 10 elétrons. Tá? O número de massa é o maior número, 27. E o número de nêutrons é o 27 menos 13. Essa diferença dá 14. Tá? Agora aqui no enxofre. O enxofre possui um número atômico 16. Olha só os elétrons aqui, pessoal. Olha essa carga. Significa o quê? Que tem 2 cargas negativas a mais. Então, se tinha 16 elétrons e ganhou 2, ficou com 18. O número de massa é o maior número, 32. E o número de nêutrons a gente subtrai do número de massa menos o número atômico. 32 menos 16 dá 16. Então, ficou entendido? Cuidado muito com o que está mudando aqui, porque isso aqui está relacionado diretamente com a carga do íon.